é o seguinte, essa estranha relação entre conservadorismo e liberalismo. E aí até faz um gancho com o que foi comentado no começo. Por quê? Porque para o liberalismo ter existido, foi necessário um processo colonial. Por que para o liberalismo ter existido foi necessário um processo colonial? Porque as pessoas só podem vender a sua força de trabalho universalmente, nesse sentido de ser trabalhador assalariado, e só se tiver trabalhador assalariado universal, você pode ter mercadoria também universal, porque aí você vai ter que comprar seu produto como mercadoria. Uma sociedade onde a escravidão é generalizada, você não generaliza a forma capitalista, porque o escravo não tem salário para poder gastar. Só para dar um exemplo, né? Aqui. Então, a escalada colonial de dominação, destruição das formas de organização tradicional, como foi feito aqui na América, de 50 a 100 milhões de mortes, e ainda assim o Pavanato dorme tranquilo. O caso aí da Companhia da Índia Ocidental, a Companhia da Índia Ocidental, feita por uma empresa privada, sim, foi o processo de constituição do capitalismo. O capitalismo se forja nos séculos 15, 16, 17, 18, ele não nasceu de um dia para o outro. E o processo colonial está todo aí. Em todo esse período, conservadores e liberais faziam uma oposição um ao outro. A aliança entre conservadorismo e liberalismo é uma invenção extremamente recente. Claro, depois que o capitalismo dominou, né, os capitalistas se tornaram conservadores, mas eles não são os conservadores lá de trás. Os conservadores são os aristocratas que na Inglaterra lutavam contra os liberais e que tinham privilégio de sangue. Né, com nomes de família, inclusive. Privilégios herdados, eles tinham uma câmara que era só para os aristocratas, que era a Câmara dos Lordes na Inglaterra, que se opunha à Câmara dos Comuns e era aquela que tinha mais peso. Aliás, é dela que vai se originar o Senado em várias das democracias por aí. E até fazendo parênteses, né, não defendo a democracia liberal mesmo, não. Eu, enquanto marxista, defendo a democracia muito mais ampla. Muito mais ampla. A Revolução Russa ela surge com soviets, conselhos de trabalhadores que tomam poder de decisão a partir dos locais de trabalho. Então, muito mais ampla do que a democracia liberal, que eu, de forma alguma, defendo. Então, essa estranha aliança entre conservadorismo e liberalismo. Né? No mundo inteiro, os conservadores normalmente defendiam uma família tradicional, que a família tradicional não é pai, mãe, filhos, tá? Família tradicional é direitos herdados de sangue. Família tradicional é ter um sobrenome que garante para você uma posição privilegiada, seja em relação às outras famílias, seja em relação ao Estado, como era na França, por exemplo. Essa família foi dilapidada pelo liberalismo, que passou agora a criar as famílias fundadas meramente nas relações monetárias e cujas transferências se dão unicamente pelas relações monetárias. A família tradicional no Brasil era a família dos senhores de engenho, cujos escravos não tinham direito a ter família legal. Né? A família tradicional do Brasil tira aí a enorme maioria da massa da população. Naquela época, se uma escrava, ela podia, evidentemente, ter um filho com algum escravo, o filho era do proprietário dela, que poderia, inclusive, tirá-lo dela e vendê-lo, fazer o que bem quisesse no dia seguinte, porque não existia estatuto legal de família. Essa é a família tradicional. Os conservadores lutavam, muito antes do marxismo surgir, inclusive, a ferro e fogo contra os liberais, incluindo no domínio econômico. Né? Domínio econômico, a intervenção estatal era a bandeira dos conservadores ingleses, na abolição das leis cereais, que tinha a ver com a agricultura inglesa, por exemplo. A intervenção estatal era a bandeira dos conservadores brasileiros, em pleno império, na disputa fake ali, conservadores e liberais. Na Europa inteira, o conservadorismo sempre levantou a bandeira da intervenção estatal. Malthus, um dos principais teóricos lá na Inglaterra, que defendia essa postura contra Ricardo, né? Que embasava um pouco em Smith, que veio antes e por aí vai. Então, qual é a coerência, Lucas? Eu queria entender a coerência desse conservadorismo, que só se ligou ao liberalismo muito recentemente, depois que o capitalismo se consolidou. E agora os capitalistas se dizem conservadores, muito embora a sociedade que eles construíram se deu na esteira de revoluções no passado, que, inclusive muito sangrentas, várias delas, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a própria Revolução Americana, que incluiu a sua independência contra a Inglaterra e a Guerra Civil, a Guerra de Secessão, que por sua vez fomentou isso em diversos outros países, a América Latina, guerras de libertação, para que existam direitos individuais, para que existam a queda da família tradicional assentada em privilégios de sangue, que era conferido pelo sobrenome, né, que você tinha. Então, as independências da América se deram por uma série de guerras, envolvendo San Martín, Bolívar, etc, etc. No Brasil se deu na forma de um conluio, e a coisa foi mais ou menos sendo rearranjada aí de processo em processo. Então, eu queria entender como explicar o fato de que os conservadores foram, ao longo da história inteira, desses últimos 5 séculos que o capitalismo se desenvolveu, e é isso mesmo, o capitalismo começa a desenvolver lá no século XV, com toda certeza, como que se dá essa explicação, sendo que nesses 5 séculos de capitalismo a gente tem aí 4,8 séculos, onde o liberalismo é inimigo do conservadorismo, e agora sabe-se lá porque os conservadores se tornaram liberais, sendo que eles dizem que se apoiam na tradição. Como é que você explica essa contradição?